E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás chineses de cultivação com muitos capítulos. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para iniciar ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista conhecido como Lin Fen. Ele vive em um mundo onde as artes marciais decidem seu destino, onde os mais fortes ganham respeito e fama e os fracos são humilhados, onde a força dos fracos apenas conseguem quebrar rochas, enquanto os fortes conseguem cortar rios e dividir montanhas. Nesse mundo os espíritos marciais é dividido em 4 classes, onde a natureza controla os elementos naturais, o das armas que controla os espíritos das armas, o da besta capaz de controlar os espíritos de animais e por fim um mais raro de todos, a variante única, o espírito imortal. Lin Fen era um estudante que por causa de um acidente de carro sua alma viajou por todo o mundo e acabou possuindo outro corpo com o mesmo nome, onde o dono desse corpo era um fracote considerado um pedaço de lixo por todos. Logo após renascer ele decide que não vai deixar que as pessoas chamem ele de fraco novamente, onde ele vai começar um caminho para ser forte e respeitado, onde o poder decide tudo. Estas são as regras desse mundo. O antigo dono era fraco, mas agora é diferente por ter conhecido 2 mundos e passado por um sofrimento doloroso e até mesmo provado a morte. Ele se tornou muito mais forte. Pouco tempo depois as 2 almas começam a se fundir em uma só e com isso ele consegue usar 2 espíritos marciais e um deles é uma variante com uma força esmagadora. Logo após isso ele vai testar suas novas habilidades e ver o quanto seu cultivo melhorou e logo ele percebe que sua força aumentou muito, mas ainda está longe de ser o mais forte do mundo e com isso ele inicia uma nova jornada em busca do título do ser mais poderoso nesse mundo onde os mais fortes têm o direito de sobreviver e ele vai se vingar daqueles que desprezaram. Ele vai devolver em dobro tudo que passou. Nesse próximo mangá a história inicia com o protagonista conhecido como Yixin. Ele estuda artes marciais em uma academia renomeada. Depois de muitos anos as artes marciais passaram por várias mudanças e nos dias atuais apenas 3 são consideradas poderosas: a das chamas, a do dragão e a arte marcial da estrela. Aqueles que são usuários das chamas são bastante poderosos, porém os usuários das estrelas podem facilmente superar todos se conseguir as melhores habilidades, onde eles são capazes de obter várias habilidades e com isso eles são considerados os mais especiais, porém a maioria deles foram morrendo com o tempo e com isso suas técnicas não foram passadas adiante e os novos usuários são bastante fracos. Essa escola, por ser bastante famosa, muitos dos alunos são nobres e Yixin é de uma família um pouco abaixo dos nobres e por causa disso ele é logo intimidado pelos outros nobres, porém após ser bastante humilhado e não ter força e coragem para revidar, ele misteriosamente vai para outro local com um enorme portão em sua frente e ao abrir o portão tem um pequeno lago e uma enorme bola de fogo acaba sendo criada e vem em direção a ele e após ser atingido ele acorda na escola e ele apenas acredita que foi tudo uma ilusão. Logo após isso ele acaba fazendo amizade com um garoto conhecido como Lin Hong. Pouco tempo depois eles vão fazer o teste de habilidades, onde eles colocam a mão sobre 7 pedras e quanto mais brilhares mais forte é seu poder, porém se nenhuma brilhar já pode desistir das artes marciais. A maioria da nobreza conseguiu sentir 3 cristais, que já é considerado alunos promissores, porém quando chega a vez de Yixin, ele não consegue sentir nenhum. Com isso todos começam a humilhar ele e apenas seu novo amigo tenta ajudá-lo, porém isso aconteceu pois ele estava muito nervoso e quando ele tenta novamente e logo ele mostra sua grande força e consegue sentir 6 pedras, onde um em milhares de anos aparecem e surpreende a todos. Agora ele inicia uma nova jornada nessa escola em busca de ficar mais forte para subir na Torre dos Deuses em busca da entrada para a imortalidade e em sua jornada ele acaba enfrentando vários inimigos poderosos. Agora nesse próximo mangá a história inicia com o protagonista conhecido como Yang Kai. Ele é um discípulo de uma seita, porém mesmo após 3 anos de treinamento ele só chegou à 3ª fase do seu corpo, onde isso não é normal, é um avanço completamente medíocre comparado a todos os outros. Os outros que treinavam com eles conseguiram evoluir bastante e foram para seitas renomeadas e sem escolhas para ficar treinando. Nesse local teve que aceitar o serviço de limpeza. Nessa seita que ele está, o mais forte avança e o fraco é eliminado, onde a amizade não existe neste local. Eles têm o patrocínio da seita para treinar por 3 anos para provar seu poder e se conseguir é aceito para se tornar discípulo de mestres admiráveis. Porém aqueles que falham são expulsos ou serão rebaixados
fechados para principiantes. Por causa de ser fraco, ele é humilhado por todos os outros e por ser bastante subestimado. Todos querem duelar com ele para derrotá-lo, mas durante as suas batalhas ele não se rende facilmente. Ele quer batalhar o máximo que puder para aumentar sua força, mesmo que fique à beira da morte. Nessa escola, alguns representantes andam pelas sombras anotando os duelos das pessoas para analisar como estão evoluindo. Yang Ka foi desafiado 147 vezes, porém não conseguiu nenhuma vitória. Mas ele não desiste e vai embora. Ele tem o sonho de ficar mais forte. E um dia, enquanto dormia, uma misteriosa memória vem à sua mente e após acordar, a pedra que ele colocava sua cabeça acaba se tornando em um livro negro. E quando começa a passar as páginas, uma mensagem aparece que um espírito indomável surgira e após colocar seu sangue nesse livro, um esqueleto aparece diante dele e a sua energia entra em seu corpo e se funde com ele com o objetivo de tomar seu corpo. Mas ele consegue resistir. Logo após, ele descobre que esse livro é um tesouro que contém todos os tipos de habilidades, das mais fracas às mais fortes, que existem e é possível aprender todas elas. Com isso, agora seu objetivo é se tornar mais forte para proteger esse tesouro, mas isso é só o começo. Para conseguir completar seu sonho de chegar no pico do poder nesse mundo, ele vai ter que enfrentar vários inimigos poderosos e para conseguir derrotá-los vai ter que aprender o máximo de habilidades que conseguir e treiná-las para que possa sobreviver. Nesse próximo mangá, a história inicia com o protagonista conhecido como Nili, o mais poderoso espiritualista demoníaco desse mundo. Porém, durante uma batalha ele acaba sendo cercado pelo Imperador Sábio e pelas 6 bestas divinas, e após usar toda a sua força acaba morrendo. Mas para sua surpresa ele reencarna em outro local e logo ele percebe que seus amigos ainda estão vivos, e com isso descobre que retornou para o passado, quando ainda tinha 13 anos de idade. Ele acha que isso aconteceu por causa do livro do espírito demoníaco temporal, que sempre esteve com ele nas suas batalhas. Na sua vida passada, a cidade sofreu bastante com os ataques das bestas demoníacas, e o guardião de nível lendário que protegia todos acaba morrendo em batalha, e os sobreviventes conseguiram fugir para o deserto, e Nili estava entre eles. Porém, durante a fuga muitas pessoas começaram a morrer uma após a outra, mas Nili acabou se apaixonando por uma garota que o deu coragem para continuar nas batalhas, e com isso viajaram pelo deserto juntos. Porém, sua felicidade não dura muito. Um monstro ataca eles por trás e sua amada acaba entrando na frente para protegê-lo e por causa disso ela morre na sua frente. Após uma longa jornada, ele conseguiu sobreviver e após passar por vários desafios, encontrou o livro do espírito demoníaco. Porém, ele ainda era muito fraco e quando a cidade foi destruída, todos que ele amava morreram. E na batalha final, quando morreu, desejou querer ver aqueles dias novamente e se os céus pudessem dar uma segunda chance para ele. E para sua sorte, seu desejo foi atendido. Ele retornou para sua escola com todos que ele ama ainda vivos, e agora as coisas vão ser diferentes mesmo tendo um corpo frágil. Todo o conhecimento da vida passada, dos desafios que passou, vai usar para ficar muito mais forte que antes, e com isso tentar proteger a sua cidade que no futuro será invadida por várias bestas demoníacas, e também conseguir proteger sua amada, seus amigos e sua família que morreram pelo ataque, e ao mesmo tempo destruir a família sagrada que abandonou todos e traíram sua cidade. Nesse próximo mangá, a história inicia com o protagonista conhecido como Luzen, onde ele nasceu em uma família rica, porém após o declínio deles ele acabou se tornando apenas um humilde escravo que nos dias atuais serve de saco de pancada para os nobres treinarem. Ele não se importa mais com nada que acontece em sua vida, mas ele tem um ponto fraco: sua irmã, que após causar uma confusão e ofender pessoas importantes foi mandada para a montanha do purgatório, e agora o único objetivo que tem em sua vida é salvá-la. Porém, com sua força atual ele não tem como fazer isso. Mas um dia, quando ele queima um velho livro do seu pai, acaba se tornando em um pergaminho de ouro, e assim que ele coloca sua mão em cima, as palavras começam a subir em seu corpo, e logo após isso ele aprende o maior refinamento de poder que existe, e agora seu corpo é capaz de suportar muito dano, e o dano é absorvido para seu interior, e quanto mais ele for acertado, mais forte ele fica. E como ele serve de saco de pancada para os outros, isso é muito bom para aumentar sua força, e agora dia após dia, sendo surrado sem parar e levantando constantemente e treinando sua nova força, ele chegou no 7º nível, perto de quebrar as camadas do seu corpo físico, algo que poucos conseguem. E após receber vários golpes do seu primo, um poderoso lutador, é quando ele mostra sua enorme força, derrotando ele facilmente, e após isso ele fala que vai se vingar de todos que traíram seu pai. Porém, o chefe da família acaba aparecendo e não deixa ele ir embora. Mas logo após isso ele acaba sendo capturado e preso por um homem considerado um demônio, e mesmo sendo jogado na fornalha ele não sente dor. Isso só aumenta
aumenta mais seu refinamento, e por causa disso seu nível de poder chega a níveis superiores, e após derrotar o demônio que o capturou, ele inicia uma nova jornada em busca de refinar seu poder completamente para que possa resgatar sua irmã da prisão e se vingar daqueles que machucaram eles. E quanto mais forte for seu inimigo, mais forte ele fica.